Eu trouxe aqui os 4 principais tipos de véu que se usa no mundo islâmico, que tem um lastro dentro do Alcorão. É por isso que as mulheres usam o véu, porque está escrito no Alcorão que deve ser usado o véu ao sair para a rua, ao estar em espaço público, ao estar em contato com outros homens. Então perceba, esses são os mais conhecidos. Olha, a burca, acho que é uma palavra muito popular, né? Todo mundo fala. E geralmente a gente fala, tá coberta é burca. Como se fosse tudo a mesma coisa. Não é, tá? É tudo véu. A gente pode considerar tudo um véu. Ou um tipo, uma espécie de véu. Mas existem nomes distintos. Por exemplo, a burca é a mais fechada, é a mais radical de todos esses véus islâmicos. Geralmente atrelado ao Afeganistão, olha como eu coloquei, como está aqui, ó, símbolo do Talibã afegão, né? O Afeganistão é um dos regimes mais fundamentalistas que existem hoje, né? É usado tradicionalmente por tribos pastuns do país, cobre completamente a cabeça, o corpo, inclusive os olhos, onde há uma rede para permitir a visão. Ou seja, a burca é a mais completa, a mais fechada de todos esses véus. E é uma peça única, você coloca ela completa, ela cobre 100% do corpo. 100% do corpo. Até os olhos. Porque, veja, se a gente for para o niqab, ele cobre também. Em alguns deles não o corpo todo, mas até uma parte do corpo, mas ele cobre o rosto também. Então, o niqab, ele tem a função de cobrir o rosto, mas não cobre o olho. Já a burca, ela cobre o olho. E a tela é simplesmente para a pessoa poder enxergar. Porque se ela conseguisse enxergar através do pano, ela cobriu o pano, cobriu o olho também. Mas o olho está coberto através de uma tela, então você não consegue ver perfeitamente o olho da pessoa. E ela só consegue enxergar através dessa tela. Isso em espaços públicos, né? O niqab, ele é um cobrimento de cabeça, busto, até a cintura e também do rosto, mas com os olhos abertos. É muito utilizado ali naqueles países da região do Golfo, tirando o Irã. Mas Kuwait, Catar, Arábia Saudita, todos esses países árabes, principalmente, porque o Irã está no Golfo, mas não é um país árabe, eles têm o hábito mais forte de usar o niqab. Ou seja, o que é usar o niqab? É cobrir o rosto também, ao invés de somente a cabeça. Já o hijab é o mais comum, é o mais popular. É o que. Eu gosto de dizer assim: o hijab ele é o mínimo que uma mulher islâmica tem que fazer. Ele é o mais básico do que tem que fazer, é o mínimo que pode chegar. Que é cobrir a cabeça. E perceba também, cobrindo o busto. O busto sempre vai estar coberto. Por quê? Porque lá no Alcorão está dizendo. Lá no Alcorão fala que o busto também tem que estar coberto e não somente a cabeça. Então, mesmo no hijab, que é o menor, é a forma mais exposta que uma mulher islâmica pode ficar, mesmo assim o busto vai ser coberto. Mas perceba que o rosto está completamente de fora, assim como o chador, que é muito comum no Irã, no islamismo xiita. Então, olha, você cobre grande parte do corpo, né, aqui da cintura para cima, mas você não cobre o rosto, como no niqab. Você deixa o rosto aberto. Mas você perceba que há um cobrimento muito maior do que o hijab, o chador. Então, essas são as 4 principais formas de uma mulher islâmica cobrir o corpo. Há outras, tá? Por exemplo, há o niqab beduíno. Beduíno é um povo, né? Ali do norte da África. Mas esse niqab beduíno, ele é esse niqab, ou seja, cobrindo o rosto, deixando os olhos de fora, mas com vários enfeites, ornamentos que eles fazem. Eles bordam, eles colocam acessórios. Então, se você vê uma pessoa vestida assim, somente com os olhos de fora, mas cheio de enfeite, muito provavelmente aquela pessoa tem uma origem beduína. Ou seja, é um niqab, mas de uma outra forma de se vestir, de se produzir aquele niqab. Assim como há dezenas de outras formas também. Tá? Variantes dessas daqui que a gente está falando. É bem interessante, né? Mas perceba que o cobrimento do corpo feminino, ele não necessariamente, pessoal, vamos lá, não necessariamente é uma opressão feminina. Ele pode ser que seja, mas não necessariamente. Muitas mulheres
querem se vestir porque elas acreditam que se elas não se vestirem assim, elas estão ofendendo a Deus e não ao seu marido somente, ou necessariamente, mas a Deus. Né? É o caso do uso do véu no cristianismo em outras épocas da história. E hoje ainda, de certa forma. Aqui eu trouxe aqui uma imagem também, olha, mostrando o véu na história do islamismo, ou seja, algumas imagens que eu trouxe do passado, do século XX e recente. Olha, uma mulher aqui usando hijab, jogando tênis, uma tenista iraniana. Aqui, uma, uma mulher egípcia, século XX, primeira metade do século XX, se eu não me engano, essa foto, e ela tá com um niqab. Perceba que o niqab aqui, olha, niqab é esse aqui. Olha. O niqab aqui, ele tá cobrindo o rosto, mas ele é um pouco transparente. Né? É uma variação do niqab. É uma forma também de se usar. Você tá cobrindo o rosto, deixando o olho de fora, mas ele não é completamente vedado. Há uma transparência ali. Parece muito parecido com um véu de cabeça de noiva, né? E aqui uma imagem, olha, do fim da Idade Média, de uma mourisca. O que é uma mourisca? Quem eram os mouriscos? Eram os muçulmanos que foram convertidos para o cristianismo, muitos deles forçados, convertidos forçados. Eram chamados de mouriscos. E esses mouriscos, muitas vezes eles entravam no cristianismo, às vezes até porque queriam mesmo, se convertiam, mas eles continuavam usando trajes islâmicos. Porque naquela época, muitas mulheres cristãs usavam véu, mas eles não eram um cobrimento completo, assim, feito os islâmicos. E naquela época, veja, a gente está falando aqui de século XV, XVI, os islâmicos já tinham um uso do cobrimento feminino muito maior do que os cristãos. Então, isso aqui é uma mulher que foi islâmica, passou a ser cristã e continuou usando os trajes islâmicos. Culturais, aí em aspecto cultural, não religioso mais, mas continuou usando. Isso é bem interessante. Então, aqui, ó, a gente está falando aqui de provavelmente uma mulher espanhola, Península Ibérica aqui, essa pintura, que foi muçulmana, que se tornou cristã, lembrando ali que tinham muitos muçulmanos no sul da Península Ibérica, né, por conta da colonização que houve lá, e continuou com os trajes islâmicos. Aqui uma egípcia usando niqab e aqui uma tenista iraniana.